Olha, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, no próximo domingo agora, dia 16 de abril, hospitais e clínicas inscritos na campanha nacional da voz vão realizar exames gratuitos de laringoscopia. O exame tem o objetivo de diagnosticar doenças da laringe, principalmente o câncer. A ação é organizada pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz, em parceria com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Os exames vão ser realizados por hospitais e clínicas em todo o país. A gente vai saber mais sobre essa campanha conversando agora com um dos diretores da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, o otorrinolaringologista Luiz Henrique Fonseca Barbosa, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo, doutor Luiz Henrique. Obrigado, bom dia e bom dia a todos que nos ouvem. Agora, a propósito do 16 de abril, o Dia Mundial da Voz, que foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, claro que as atenções se voltam para o cuidado da voz, o cuidado desse trato vocal, não é? A região ali da laringe e tudo mais. Agora, qual a importância de fazer um exame como esse e, em particular, para diagnosticar um possível câncer? Quando diagnosticado precocemente, é o tipo de câncer que também tem grandes chances de cura, doutor Luiz? Isso mesmo. A sintomatologia dessas lesões no trato vocal são muito comuns a vários outros tipos de doença. Então, um quadro viral, ele vai apresentar um paciente apresenta um quadro de rouquidão, um quadro de dificuldade de deglutição, só que a diferença é o tempo de exposição, o tempo que esse sintoma fica presente. Por isso que é importante essa avaliação após as 2 semanas, após o paciente permanecer com a disfonia, uma dificuldade de deglutição, após as 2 semanas, os 15 dias. E isso vai mostrar uma lesão no início e a chance de trato de cura é altíssima. Quer dizer que 2 semanas a gente pode ter como um tempo de referência Exatamente. importante, não é? Sintomas. Exatamente. Um marco no tempo são 2 semanas de sintomas. E os sintomas com os quais as pessoas devem ficar atentas são basicamente esses mesmos? Por exemplo, rouquidão, cansaço ao falar, dor na garganta também? Exatamente. Então, rouquidão, pigarro, sensação de bolo na garganta, disfagia, que é dificuldade na deglutição, dor ao deglutir, cansaço ao falar, tudo isso acaba sendo um sintoma que, numa gripe normal, vai durar no máximo 7 dias, uma semana. Num quadro de cansaço vocal de um profissional da voz, assim como vocês, em 7 dias, num repouso vocal, fazendo um tratamento adequado, tem uma resolução. No paciente com uma lesão no trato vocal, esse sintoma permanece. Agora, pois é, então passou um tempinho a mais aí, desconfie, não é? Tratar um câncer de laringe, como é que se dá? E o que se resulta disso? Por exemplo, exatamente a região onde a gente produz a voz ela pode ficar prejudicada? O câncer, a lesão tratada inicialmente, né, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Normalmente se faz a cirurgia, a retirada da lesão como um todo, para fazer o diagnóstico, né, ter a certeza que uma lesão maligna ou câncer, através de um exame patológico, e vai saber se essa cirurgia inicial foi curativa ou não. A lógica que vai ter uma remoção de tecido da laringe e a voz vai ficar um pouquinho rouca, mas nada que altere o padrão de fala na sociedade, nada que altere a deglutição, nada que altere a respiração. Então, por isso que é importante o diagnóstico inicial, porque o tratamento vai manter o paciente em atividade social tranquilo. Quais são as causas mais comuns do câncer de laringe, doutor Luiz? A principal disparada é o tabagismo, né? Tabagismo, Mas né? existe o tabagismo e vai se multiplicando. A associação com o etilismo, o refluxo, a presença ou não do vírus HPV, tudo isso interfere na evolução da doença.
né? Bom dia, doutor Luiz Henrique Ernesto falando aqui. Bom dia. Agora, ao contrário do que muita gente possa supor, essa preocupação não deve ser somente nossa, que usamos a voz profissionalmente, até porque não somente comunicadores, radialistas, etc., usam a voz profissionalmente, professores, vendedores, artistas, né? Todos precisamos da voz. Agora eu lhe pergunto, doutor Luiz Henrique, mesmo a gente já sabendo que, por exemplo, o tabagismo é um fator de risco, etc., mas nunca é demais a gente insistir naqueles cuidados que a gente deve ter na nossa rotina, né, para pelo menos a gente não contribuir agredindo a nossa voz no cotidiano com maus hábitos, né? Que conselhos o senhor nos daria? A fala humana é um mecanismo importante no convívio social, né? Então, a laringe, a principal função dela é proteção do pulmão, certo? Da respiração. Então, a função de fala foi com a evolução da espécie humana. Então, a laringe tem funções principais que não são a fala, a comunicação. Então, existem alterações na laringe que podem levar ao quadro de disfonia, de rouquidão, e não ser nenhum tipo de lesão maligna, certo? Então, o uso da voz habitual, sem vícios que eu falo assim, você mudar o seu padrão vocal é importante, vai levar uma saúde vocal com uma qualidade, né? Porque a prega vocal é um músculo. Então, a gente tem que pensar como um atleta. Então, você tem que fazer o uso desse músculo de maneira correta para que não tenha nenhuma lesão, certo? Então, alimentação correta. Então, o refluxo ele influencia bastante no padrão da laringe, certo? Ele pode levar a um quadro de inflamação dessa laringe, levando a rouquidão, tosse, pigarro. O uso abusivo da voz, você falar de maneira intensa, certo? Em volume alto, ou sem pausas respiratórias, sem pausas na fala, tudo isso acaba levando a lesões crônicas da laringe. E quando o senhor fala em alimentação correta, o senhor está se referindo a que alimentação em particular? Não, vamos supor, aqui na Bahia, a gente tem uma alimentação saborosa, mas rica em condimentos. Isso não quer dizer que você não possa comer os condimentos, pimenta, essas coisas, mas fazer de um uso com maior parcimônia, né? Por isso que é importante esse controle de todo o trato gastrorespiratório, né? Até porque é importante a gente frisar, o senhor estava destacando aí, não é? A prega vocal, a gente tem duas pregas vocais, não é? Que provocam a produção da voz. São músculos, ou seja, assim como qualquer músculo definha, não é? Ao longo da vida, com o avanço da idade, existe uma tendência da nossa musculatura definhar. Ou seja, a voz, ela tem vida útil limitada também? Existe a diminuição, conforme a idade, diminuição do tônus muscular. Por isso que é importante, no certa idade, você vai começar a fazer. Existem alguns exercícios fonoterápicos, né, que mantêm esse tônus. A prega vocal também tem receptores hormonais. Então, a diminuição de testosterona, a diminuição de hormônios também faz com que haja uma diminuição da musculatura, certo? E isso faz com que a cooptação glótica, a junção dessas pregas vocais para fazer o som não seja adequada e o indivíduo acaba tendo uma voz mais cansada, uma voz mais soprosa, e isso acaba interferindo na emissão vocal. E essa campanha, doutor Luiz Henrique, a campanha nacional da voz, que está sendo organizada pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz, da qual o senhor é um dos diretores, são clínicas e hospitais que participam em todo o país. Como é que as pessoas podem descobrir qual clínica, qual hospital está oferecendo? E no caso aqui são exames gratuitos, não é? Para diagnosticar doenças da laringe.
existe um site que é bocaegarganta.com.br. Então, qualquer indivíduo, o foco da campanha são pacientes acima de 40 anos tabagistas, Sim. que vai ser feita a avaliação da boca, faringe e laringe, através da laringoscopia. E isso fazendo com a intenção de fazer diagnóstico precoce, mas, lógico, vão ter outros diagnósticos. E se a pessoa, mesmo sem ser 40 anos, mas esteja achando que pode ter esse diagnóstico, também pode fazer o cadastro no site. Então é importante que, entrando no site, você vai fazer lá, preencher os dados pessoais, que é importante que isso seja preenchido, porque senão você não consegue fazer o agendamento do seu exame. Então, você fazendo o preenchimento dos dados pessoais, você vai clicar em agendar e lá vai abrir os locais aqui em Salvador que estão fornecendo esse exame gratuitamente. E aí você vai escolher o local, data e horário. Melhor para a pessoa. Então é o site bocaegarganta.com.br para as pessoas se cadastrarem, né, se inscreverem, preferencialmente pessoas acima de 40 anos que são tabagistas ou que têm alguns sintomas que possam sugerir algum problema. Sim. Rouquidão, alteração da deglutição, dor na garganta, tosse, pigarro, acima de 15 dias de sintoma. E só para a gente encerrar, doutor Luiz, a gente está falando aqui do câncer como talvez até a doença mais grave, não é, que possa atingir essa região da laringe, mas quais outros problemas, outras doenças um exame como esse pode diagnosticar? Além do câncer, o exame vai... as alterações benignas da laringe, existem as alterações estruturais mínimas, lesões benignas da laringe, como outros tumores benignos, alterações de conformação da anatomia laríngea. Então, isso vai fazer o diagnóstico e a pessoa vai ter a chance de um tratamento adequado também. Fonoterapia, nutrição, tudo isso. Que bom. Então, olha, tá aí o site bocaegarganta.com.br para não só se inscrever, mas ter também informações sobre essa campanha nacional da voz a propósito do Dia Mundial da Voz, agora, próximo domingo, dia 16 de abril, em que hospitais e clínicas estarão realizando exames gratuitos de laringoscopia para diagnosticar doenças da laringe, em especial o câncer. Dr. Luiz Henrique Fonseca Barbosa, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Agora são 7h47 na tarde FM.